E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje nós vamos conhecer o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1923. Antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações, alguns esclarecimentos a respeito da forma como eu abordarei essa temática. Porque nos últimos dias, semanas que eu tive estudando essa temática da diabetes, que tem a ver com a premiação, eu me deparei com uma quantidade enorme de documentos e de formas de abordagem. Então, diferentes autores, historiadores, eles interpretam os fatos de formas diferentes. Então, eu vou já desde já me posicionar aqui, né, como um estudante de medicina, não sou nem estudante, nem historiador, nem pretendo ser. Para mim, a história é um instrumento poderoso pelo qual a gente pode ter um pouco mais de maturidade, de consciência, de entender o esforço da humanidade para adquirir determinados conhecimentos e também que nós não somos, como pensamos às vezes, né, o suprassumo da sociedade. Né? Às vezes nós pensamos que nós, por estarmos no século XXI, com a tecnologia que temos, com a internet, com as informações, então nós somos muito mais sábios do que aqueles que passaram na Terra em outros períodos. Então, quando a gente começa a estudar a história, a gente perde esse cacuete infantil de se colocar como superiores, né? Então, vale muito a pena a gente se debruçar um pouco sobre a história, a biografia de pessoas que passaram aqui na Terra e demonstraram que não existe isso de um período ter mais tecnologia, informação, então esse período é superior. Não é exatamente isso que acontece. Enfim, a forma pela qual eu abordarei, então, não será totalmente historiográfica, ela não vai ter. Eu não vou me apegar tanto às datas, não vou me ater tanto aos dados precisos a respeito de quando aconteceu tal coisa, ou é, o lugar onde aconteceu especificamente, a cidade, o dia ou a hora. Eu não vou me ater a esses detalhes, mas eu vou colocar na descrição é, alguns artigos científicos onde eu me baseei para fazer esse vídeo. Vou fazer algumas recomendações também de um vídeo muito interessante para quem quer realmente conhecer e se aprofundar na história do diabetes. Eu convido vocês a, se já não conhecem, né, provavelmente já conhecem o canal do Aclerton Pinheiro, que o canal dele é o Afísio. O Aclerton dá aula de fisiologia, um dos melhores professores de fisiologia que eu encontrei na internet. Realmente ele é genial nas suas explicações. E ele tem um vídeo falando sobre a história do diabetes, inclusive na plataforma dele, para quem já assinou, recomendo, um grande professor de fisiologia. Ele fala da história do diabetes, uma aula bastante extensa, se eu não me engano, quase 4 horas de vídeo. Então, quem quer realmente se aprofundar na temática e saber com minúcias o que aconteceu, né, desde as primeiras inscrições até as últimas constatações científicas, eu recomendo esse vídeo, tá? Então, o meu vídeo ele vai ter um outro caráter. Eu vou tentar exprimir uma outra experiência que não tão historiográfica, uma forma diferente da abordagem do Aclerto. Agora vocês vão entender no decorrer do vídeo. Outra coisa, outra referência bibliográfica que eu recomendo, que é um texto curto, né, um capítulo do livro do Stefan Cunha Uvari, que eu já recomendei em outros vídeos aqui, né? A história da humanidade, a história do século XX contada pela medicina, alguma coisa, o título, já li esse livro, eu me esqueci o livro, o título, mas é algo desse tipo, vou deixar aqui no vídeo para vocês verem também. Onde ele tem um capítulo e conta um pouco dessa história, o que veio acontecendo até o século XX, culminar, né, nessa premiação que nós vamos abordar.
Então, antes de entrar nos personagens propriamente ditos, vou fazer um recorrido, como de sempre, eu tento trazer algumas informações para a gente poder se situar e entender a gravidade da problemática, né? Para a gente não achar que foi no século XX que surgiu isso, alguém sem querer descobriu, ou repentinamente agora a gente tem essa solução miraculosa. Não foi exatamente isso, foi um processo muito lento, gradual, e essa história ela é realmente mágica. A história do diabetes, a história da descoberta da insulina, ela é mágica, ela é cheia de conflitos, intrigas, vaidades, cheia de motivações que não parecem tão puras, tão espiritualizadas no sentido de que eu vou tentar salvar a humanidade, mas também teve pessoas heróicas, bravas, que tentaram desbravar e descobrir esse mundo do desconhecido que era essa doença, né, tão perigosa e aterrorizadora, né? Porque ninguém queria que seus filhos ou as próprias pessoas, ninguém queria ter a diabetes, né? Então vamos tentar nos situar. Eu tentei fazer uma introdução, talvez ficou um pouco difusa, mas agora a gente vai vendo uma linha de raciocínio e vai começar a entender um pouco melhor. Como a gente já falou em outros vídeos, vou bater na mesma tecla, a história da medicina, a história das doenças, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. É óbvio que algumas doenças, né, como o câncer, a própria diabetes ou doenças cardíacas, obviamente elas, em determinadas épocas, elas aumentam a incidência delas justamente pela a nossa forma de viver, o nosso comportamento, sedentarismo, a forma como a gente se alimenta, tudo isso influencia no aumento da incidência e da recorrência de determinadas doenças. Isso é óbvio, é evidente. É a mesma coisa as doenças infecciosas. As pessoas que vivem em ambientes, né, mais aglomerados, também com esses depósitos de comida, ou também esses viveiros onde estão animais, né, que vão ser abatidos, galinheiros, enfim. Obviamente vai facilitar a doença, principalmente das zoonoses, né, que transmitem de humanos para animais e animais para humanos. Mas as doenças elas são muito antigas. Desde o começo da humanidade a gente ficava doente como qualquer outro animal, como qualquer outro ser vivo, né? As plantas também adoecem, não somente os fungos, as bactérias, eles também têm disfunções, né? Tem transtornos metabólicos, enfim. Porém, a gente tem que se basear para tentar saber de onde surgiu, onde o ser humano começou a entender que existia uma doença que depois viria a se tornar a diabetes. A gente sabe que o papiro de Ebers, né, o Ebers foi o historiador que descobriu esses papiros lá do Antigo Egito. Ele apontou o primeiro registro humano a respeito de uma doença que se parece muito com a diabetes. Então, esse período aí todo mais antigo do Egito, que a gente vai ver o Egito, na Índia, na Grécia, até em Roma, também eles chamam do período antigo, né, da descrição da diabetes, onde eles somente nomeavam a parte clínica, né, os sinais e sintomas que o paciente apresentava, e também o desfecho, né, a consequência final dessa doença. A gente sabe que a fisiopatologia ela foi aparecendo com o tempo, né, com as novas teorias que vieram, né, da biologia molecular. Então, obviamente, eles não tinham as condições de descrever a fisiopatologia naquela época. Então, eram os sinais e sintomas, os tratamentos que eram utilizados tinham princípios racionais, porém, como eles não conheciam a fisiopatologia, fica difícil ter um raciocínio clínico adequado, né? Então, por exemplo, se o paciente apresentava uma poliúria,
o que eles pensavam? Tem que hidratar mais o paciente. Ou se o paciente tinha uma polifágia, né, tinha uma fome, então vamos dar mais alimentos, então eles tentavam, através da própria clínica, desenvolver tratamentos que na realidade não funcionavam, davam grãos, ervas. Então, o primeiro, papiro de Ebers, que no papiro está escrito ali que foi o Imhotep, eu não sei como que pronuncia Imhotep, até para quem viu aquele filme da Múmia, né, eles colocam o Imhotep como um personagem lá do filme. O Imhotep foi um médico, engenheiro, agrônomo, enfim, arquiteto, várias profissões ele desempenhou lá no Antigo Egito. Ele era médico de um faraó e ele supostamente teria feito essa primeira descrição falando que existia uma doença onde o paciente perdia muito líquido, né? E ao perder muito líquido ele ia definhando. Obviamente ele estava falando da diabetes tipo 1, né? Então também é importante recalcar aqui, antes de prolongar, que existe diabetes tipo 1, tipo diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, insípidos, diabetes gestacional, existem várias. Esse vídeo específico a gente vai tratar um pouco mais da diabetes tipo 1, tá? Agora depois eu faço uma diferenciação para quem não souber, mas também não vou entrar muito aqui na fisiopatologia, que não é o escopo do vídeo. Então o Imhotep foi lá, fez essa descrição. Passado o tempo, o Sushruta também, que é um médico muito conhecido da tradição ayurvédica, né, da medicina indiana, né? O Sushruta é um grande médico que também fez várias descrições de diversas doenças que ainda hoje acometem o ser humano, então também era um grande médico. Falou sobre isso, falou sobre a urina ter esse sabor de mel, né? Sabor mais açucarado, adocicado. Então, provavelmente, tanto ele quanto seus alunos provaram a urina, né? Para eles saberem que ela tinha esse gosto, né? Pode ser também outras hipóteses seriam que eles possam ter colocado em algum recipiente e moscas, formigas apareceram ali, então eles notaram, né, como esses animais geralmente aparecem em locais onde existem açúcar, eles começam a proliferar, não proliferar, mas se dirigir até o local, então, consequentemente, ali estava cheio de açúcar. Então, na Grécia também teve a primeira descrição do nome diabetes foi o Apolíneo, né, um médico também grego antes de Cristo. O Sushruta também é bom falar que é antes de Cristo. O Apolíneo ele descreve o seguinte: ele fala, olha, essa doença parece um sifão, né? Um sifão, um funil, algo do tipo, uma torneira, porque a pessoa ingere água, ingere alimentos e ela urina tudo. Então, do grego vem o prefixo dia, né? Que dia é através, então a gente usa essa palavra no cotidiano, diálogo, né? Através do logos, da verdade. Ou diarreia, através do fluxo, né? Diarreia, no caso, uma doença. Diagrama, através de um gráfico. Então, diabetes, betes significa sifão, né? Então, através de um sifão, através de um funil, foi a descrição que permaneceu até hoje, essa nomenclatura. E, então, o nome tem muito a ver com o que acontece nessa diabetes do tipo 1, que é a diabetes juvenil, que acomete muito mais aqueles pacientes jovens, né? Depois outras descrições apareceram, né? O Areteu da Capadócia, depois de Cristo, fez uma descrição muito concisa da doença, do que acontecia, né? Dos sinais e sintomas. O próprio Galeno também fez as suas contribuições. O problema é que o Galeno foi muito respeitado e muito
idolatrado, dá para a gente colocar dessa maneira, né? Porque ele viveu ali 100 anos depois de Cristo, ele acabou descrevendo muitas doenças e fazendo as suas próprias conclusões, tirando suas próprias conclusões, como a gente já viu em outros vídeos. Para quem não sabe nada sobre o Galeno, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a história da cirurgia. Até eu fiz um corte falando da cirurgia, da medicina romana, né, para quem quiser saber a cirurgia naquela época. Eu falei um pouco sobre a influência do Galeno. Houve outros médicos, né, como o Cornélio Celso também falou sobre a diabetes, mas o Galeno, ele fez uma descrição que ela é totalmente intuitiva, porque se o sinal preponderante, o sinal mais evidente da diabetes é que o paciente tem uma poliúria, ou seja, ele elimina muito líquido, qual que é intuitivamente o pensamento que surge? Que a doença é uma fraqueza, uma debilidade dos rins. Então ele fala contundentemente, não só ele, outros médicos também atestavam que a doença da diabetes é um acometimento renal, porque o rim não está segurando os líquidos e os líquidos estão fluindo demasiadamente, então essa pessoa perde líquido, esse é o problema. E como o Galeno foi extremamente respeitado na Idade Média e até a Renascença, o Galeno foi essa grande referência. Todo mundo pesquisava o rim, os pacientes começavam a ficar doentes, então todo mundo tentava dar algum remédio, alguma coisa que parasse com que o rim, fizesse com que o rim parasse de excretar tanta urina. Então atrasou muito os estudos, por assim dizer. Então nesse meio tempo, agora eu vou dar uma adiantada longa, eu não vou ficar nesse período, não vou sair aqui do Império Romano e ir para a Idade Média Renascença. Eu não vou me ater a esses outros períodos. Houveram grandes médicos que surgiram nesse entremeio aí, mas como eu falei para vocês, quem tiver a fim de conhecer detalhe por detalhe e saber as minúcias de todo esse processo, vá lá no vídeo do Aclerton ou também nos documentos onde eu vou deixar aqui, que vocês vão conseguir essas informações. Eu acabei lendo ali, mas o vídeo vai ficar muito extenso e não é o escopo do vídeo. Então eu vou passar lá para o século XVIII, fazer um salto quântico, um salto grande aqui, né, do período pós-Cristo, 100 anos depois de Cristo, e já vou lá para o século XVIII. Um pesquisador médico chamado Thomas Cawley, um dia ele estava fazendo uma necrópsia, então tinha um paciente que tinha morrido de diabetes, e ele lá fazendo seu estudo com calma, ele não foi diretamente no rim, não foi com sede ao pote para ver o que tinha no rim, né? Embora, importante falar, né? O diabetes sim acomete o rim, né? A gente sabe que tem as nefropatias diabéticas, as renopatias diabéticas, doenças oftalmológicas, neurológicas, enfim, mas não é dessa afetação. Eles pensavam que a causa do diabetes era diretamente relacionada ao rim. Hoje a gente sabe que não, é o outro órgão. E ele viu o seguinte: o órgão que estava mais afetado, o órgão que estava mais necrosado, que tinha mais lesão, era o pâncreas, não o rim. E ele ficou um pouco surpreso, né? Mas ele acabou observando aquilo ali em outros pacientes e tal, e ele acabou ajudando. Não sei se foi exatamente ele que fez a teoria ou outros pesquisadores acabaram apontando que talvez o diabetes tinha a ver com o pâncreas. Então foi a primeira vez, 1780 por aí, que a associação entre pâncreas e diabetes surgiu. Porém, nos anos que viriam após essa descoberta, né, alguns químicos conseguiram isolar a enzima amilase salivar, né, produzida pela parótida e tal, e eles viram que ela atuava no metabolismo dos carboidratos, né, degradando a maltosa, enfim, o amido, e eles pensaram assim, olha, deve ser o excesso dessa amilase aí que está provocando esse excesso de açúcar dentro do organismo, né? Porque eles viram que a urina que saía
ela era, além de ser abundante em líquido, ela estava açucarada. Obviamente que é um fenômeno osmótico, né? Onde o açúcar ele acaba atraindo a água e fazendo com que a pessoa tenha essa poliúria e também essa glicosúria também, né? Com glicose na urina. Então estava toda essa controvérsia entre saber se o diabetes era causado por uma doença renal, de uma doença pancreática, de uma doença relacionada à salivação, né, a amilase. E aí vem um outro pesquisador jogar uma luz no processo chamado Oskar Minosky. Minosky, acho que é, não sei pronunciar, ele nasceu na Rússia, morou na Alemanha, são línguas que eu não tenho nem ideia, então espero que esteja certa a pronúncia. Enfim, ele notou em alguns experimentos que quando ele retirava o pâncreas de cachorros, né, de cães, esses cães eles se tornavam diabéticos. Então eu não consegui entender exatamente qual era o propósito dele, se ele realmente já estava pesquisando diabetes ou não. Eu sei que ele chegou na conclusão, né, que depois que esses cães se recuperavam desse procedimento, eles se tornavam diabéticos. Isso pelos sintomas, porque eles apresentavam aquelas chamadas 4 Ps, né? Na realidade são 5, né? A polidípsia, poliúria, polidípsia, a polifágia e a perda de peso, né? A perda progressiva de peso, que são os sintomas ali que se encaixam no paciente diabético. E aí acontecia isso com o cão, então ele associou e fortaleceu essa teoria que o pâncreas tinha a ver, né? Porém, novamente, as coisas começam a se tornar complexas. Por quê? O Claude Bernard, que é aquele fisiologista, já citei ele em vários vídeos também, para quem não conhece, procura um pouco da biografia da biografia do Claude Bernard, grande fisiologista francês, também fez grandes aportes. Ele foi o cara que conseguiu constatar que o fígado, né, nos animais, principalmente nos mamíferos, o fígado tem uma função, além de metabolizar, de estocar energia, né? Então em forma de glicogênio. Então ele viu lá, olha, tá cheio de glicogênio aqui o fígado, então os pesquisadores começaram a pensar, olha, já que a gente tem tanta glicose acumulada, será que a diabetes não é um processo onde o fígado começa a degradar toda essa glicose, né? Fazer um processo de glicogenólise, né? Começa a quebrar essa glicose e essa glicose inunda o sangue de glicose e por isso a pessoa fica diabética? É uma boa hipótese, isso explica, né, um mecanismo fisiológico, né, fisiopatológico da diabetes. Não está errado, isso até de certa maneira começa a acontecer em um determinado momento da enfermidade. Só que todo mundo começou a pensar, então talvez não seja nem o rim, não seja o pâncreas, não seja a amilase da parótida, e sim uma doença do fígado. Então ficou uma bagunça, cada um dizia uma coisa. Com essa investigação do Oskar Minosky, todo mundo começou a pensar, mas talvez é o pâncreas, e ficou essa controvérsia. Então, com toda essa confusão entre saber se é um órgão ou outro, vem um fisiologista para complicar um pouquinho mais ainda, um fisiologista alemão, e ele se volta contra o Oskar e fala que não tem nada a ver com o pâncreas, que na verdade, né, por ele ser um especialista no sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso central, ele atribuía todas as funções do corpo, elas dependiam do encéfalo, né? E ele não estava errado, né? O encéfalo é um órgão, o encéfalo, o cérebro, né? Ele é um órgão preponderante na vida humana, né? Tanto que se tem uma morte cerebral não existe vida, é um órgão vital. E ele falou, olha, o que acontece é o seguinte, eu não sei o mecanismo fisiológico, mas o diabetes surge porque o encéfalo manda uma ordem para o fígado e o fígado começa a degradar, começa a fazer a lises da glicose, do glicogênio, e o glicogênio quebrado se transforma em glicose, isso vai para a corrente sanguínea e o paciente fica diabético por isso.
E aí complicou tudo, já ninguém sabia qual era o real mecanismo fisiopatológico, qual era a causa, não tinha. A etiologia do diabetes era realmente uma bagunça. E aí o outro pesquisador tinha feito um trabalho. Então é um quebra-cabeça, na realidade uma pecinha vai juntando com a outra, né? No começo as descrições clínicas, depois as descrições anatomopatológicas dos órgãos que eram afetados, enfim, cada descrição foi contribuindo como se fosse realmente um quebra-cabeça que no final monta uma imagem. O Paul Langerhans era um estudante de anatomia e um dia todo mundo já conhecia a anatomia do pâncreas. E também o interior dele, a microscopia, né? Então a gente já usava essa ferramenta para ver como os órgãos eram microscopicamente. Todo mundo conhecia que o pâncreas ele era como uma glândula, as glândulas salivares, assim como a parótida, né? As glândulas que ficam aqui no rosto, né? E produzem a saliva. O pâncreas ele tinha quase a mesma função, porque ele produz o suco pancreático cheio de enzima, serve para digerir. Os ductos vão desembocar ali no duodeno, na primeira porção do intestino delgado. Então, eles tinham em claro que o pâncreas é uma glândula exócrina que fica no intestino. Só que aí acontece o seguinte, o Paul Langerhans, quando ele estava olhando na microscopia, ele viu aquelas células acinárias, que constituem a maior parte, quase a totalidade do pâncreas. Ele viu, olha, realmente tem células acinárias aqui, os seus ductos, né? Os seus condutos que vão desembocando em ductos maiores, que vão chegar até lá o ducto principal, que vai chegar lá como a gente falou, no duodeno. Porém, existem umas células que estão aqui isoladas, elas não têm nada a ver, né? Não tem nada a ver com essas células acinárias. E como elas estavam isoladas, ele falou, olha, elas parecem que estão em ilhas, parece que elas estão em umas ilhas pequenininhas, né? E por isso elas foram chamadas de ilhotas pancreáticas, ou com o seu epônimo, né, que é ilhotas de Langerhans, porque foi ele que apontou. E aí o pessoal começou a ver que existiam alguns animais ou pessoas que acabavam morrendo por uma obstrução dos ductos, morriam as partes acinárias, mas a parte das ilhotas não eram afetadas. Então, novamente, esse embate entre se era uma doença pancreática, o diabetes ele tinha a ver com uma doença pancreática, se era uma doença, se ele era uma doença do fígado, enfim, hepática, novamente abriu o campo de possibilidade. Quando o Oscar Minovsky fez ele apontou, né, que os cães que estavam sem pâncreas ficavam diabéticos, muitos outros pesquisadores eles acabaram tentando fazer algum extrato do pâncreas e injetar nos pacientes. Só que pensem comigo, se o pâncreas, né, ele é o grande produtor de enzimas como a pepsina, tripsina, quimiotripsina, enfim, várias e várias enzimas que digerem tanto a amilase também, tanto carboidratos, gorduras e proteínas, são enzimas que fazem a lises, elas fazem a quebra de tecidos, quebra de moléculas, melhor dizendo. E alguém vai lá e pega o pâncreas e amassa ele, tritura ele, tenta fazer um extrato dele para injetar nas pessoas. O nosso corpo está constituído de carboidratos, de gorduras e de proteínas. O que vai acontecer? Vai ter uma degradação, então vai acontecer abscesso, acontecer inflamação local, enfim, febre, todos aqueles sinais clássicos, né, da inflamação, também num contexto mais sistêmico. Então não dava certo. Isso tudo que eu mencionei foi para poder entrar no bendito Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1923. A história é muito mais complexa e ampla, eu tentei simplificar, resumir realmente, tentei passar rápido, mas para a gente poder ter um panorama da dificuldade que era entender o que é o diabetes. Não é uma doença, nem hoje, que a gente tem bastante conhecimento, não é uma doença fácil.
Imagina nessa época. Então, o desespero dos médicos, dos pacientes que padeciam, dos parentes, das pessoas que tinham algum familiar que tinha diabetes, era muito grande, principalmente o diabetes do tipo 1, que era o que causava toda essa degradação, essa atrofia, né, do corpo dessas pessoas, e elas morriam muito rápido. Crianças não duravam 2 anos, no máximo. E pessoas que tinham um diabetes do tipo 1 um pouco mais tardio, até uns 3, 4 anos, elas conseguiam sobreviver. Enfim, era uma doença muito complicada. Agora nós vamos entrar então nos personagens que fizeram parte da grande descoberta da medicina, que está no mesmo, que aumentou o conhecimento médico num nível imensurável. Ela colocou a medicina em outro patamar. Dá para a gente colocar essa descoberta ao lado dos antibióticos, dos transplantes, tranquilamente. A descoberta da insulina está nesse mesmo nível, porque salvou milhões e milhões de vidas, né, ao longo desse século todo, né, porque fazem aí mais de 100 anos, 102 anos que a insulina realmente foi isolada. Então, com todas essas descobertas, os pesquisadores, os 4 pesquisadores, eles já sabiam de tudo isso que aconteceu, né? Então, a humanidade ralou muito, se esforçou muito para descobrir tudo isso que a gente mencionou. Então, são 4 personagens, tá? 4 personagens totalmente desunidos, né? Pelo menos dá para a gente separar em 2 grupos, né? A gente vai ver que teve muita discórdia, muito conflito, vaidade entre eles, mas é inegável que eles se complementaram, né? Eles se complementaram porque cada um tinha um conhecimento técnico e cada um tinha o seu brilho próprio, e eles, quando eles conseguiram de alguma maneira encaixar isso tudo, surgiu o resultado final, que foi a insulina, tá? Vamos começar. Eu vou citar o nome dos 4, né? A gente tem primeiro o Friedrich Banting, a gente tem o Charles Best, a gente tem o John McLeod e o James Collip, tá? São os 4 pesquisadores que a gente pode considerar, houve outros que participaram, mas um pouco menos, que realmente fizeram parte dessa pesquisa. Começando pelo Banting, que é o mais conhecido de todos, o canadense que era um cirurgião, foi para a Primeira Guerra Mundial, né? Então, quando ele voltou da Primeira Guerra Mundial, ele fez a residência dele em ortopedia e ele tentou passar num concurso para entrar num hospital, mas infelizmente ele não conseguiu essa vaga, montou um consultório e ele não conseguia pacientes. Ele realmente se sentia um médico fracassado, porque ele se graduou, se formou e todo o esforço dele parece que não vingava nunca, né? Então ele estava meio desesperado, passando por problemas financeiros seríssimos. Não chegava a passar fome, nada do tipo, mas ele estava sentindo que estava fracassando, profissionalmente. E ele tinha aquele desejo de descobrir algo que ninguém soubesse para ele se colocar num patamar superior profissionalmente no mercado do trabalho, para ele ser reconhecido. E ele não sabia o que ele ia contribuir, porque ele era um ortopedista, né? O ortopedista ele tem esse caráter um pouco mais, não é só isso, não vou simplificar, mas ele trabalha com a parte mais anatômica, com a parte mais do trauma, enfim. Não é exatamente um médico que estuda as patologias relacionadas mais difíceis, não sei se difíceis, não é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Bom, mas que tem uma fisiopatologia não tão traumática, dá para se colocar assim, um pouco mais metabólica, né? Então era meio impossível. O que vai associar um ortopedista com diabetes? Enfim. Porém, ele tinha um amigo e ele vai se candidatar para ser professor, né, em uma universidade. Então esse amigo dele consegue uma vaga para ele dar aula de anatomia e também fisiologia de alguns órgãos, e ele aceita o desafio, embora ele era um cara tímido, que não tinha uma boa dicção, não tinha uma boa expressão retórica, né? Então ele
Ele não sabia muito bem como contagiar os seus alunos, e até as pessoas que conheciam ele sabiam que ele era um cara um pouco mais introvertido, mais retraído. Mas ele aceita esse desafio porque ele estava precisando de dinheiro e experiência profissional. Então ele começa a dar as aulas lá e tal, e ele vê que ele não sabia tanto sobre o corpo humano quanto ele pensava, então ele tem que começar a estudar muito. Chega um dia que ele tem que dar uma aula sobre o pâncreas e suas funções. E aí ele vai lá, chega na biblioteca da faculdade, né, em Toronto, e começa a pegar todos os artigos que existiam sobre o pâncreas até o momento. E aí ele se depara com todas essas pesquisas que a gente mencionou agora nos primeiros 30 minutos, primeiros 20 minutos. Então ele viu lá o Oscar Minovsky, ele viu o Paul Langer, ele viu toda aquela controvérsia que existia e ele falou, olha, pensou, né, eu acho que realmente o diabetes tem muito mais a ver com o pâncreas do que os outros órgãos. Ele viu que já tinha alguns experimentos que não tinham dado certo, que tinham fracassado, inclusive tem um romeno chamado Paulesco, que fez vários experimentos também parecidos com os deles, tem toda uma controvérsia também. E aí o Bentham pensou, olha, eu preciso fazer uma pesquisa a respeito disso, porque eu acho que a cura do diabetes está no próprio pâncreas. Se o pâncreas é o órgão fundamental para manter a homeostase da glicose, né, a glicemia controlada, será que se eu conseguir ter um extrato melhor do que esses pesquisadores estão fazendo, eu não vou conseguir a cura? Eu acho que eu vou conseguir. Conseguir a cura, não o tratamento. Então o Bentham fica cheio de ideias e insights e tal, e começa a fazer algumas anotações. Inclusive a primeira anotação que ele faz, ele coloca o nome da doença. Acho que ele estava meio cansado também, né, estudando de noite para outro dia da aula, coloca diabetes, né, nem o nome da doença ele acerta no começo da sua pesquisa, do seu insight. Essa nota existe até hoje, né? Parece que é uma nota muito famosa, que foi a primeira que ele concebeu. E aí ele comenta com esse amigo dele que conseguiu um emprego lá na Universidade de Toronto, e o amigo diz, olha, eu não tenho muito o que fazer, mas eu vou te indicar o professor lá do departamento da cátedra de fisiologia, que se chama John MacLeod. O John MacLeod era um cientista muito experiente, um cara perspicaz e sabia muito da teoria científica da medicina. Diferente do Bentham, que era um cirurgião, como eu mencionei. Não que o cirurgião não tenha um grande conhecimento, ele tem, mas ele é um conhecimento mais aplicável, mais prático, mais anatômico e mais visual, ele coloca mais a mão na massa. O conhecimento fisiológico ele é um pouco mais um campo teórico, não que as coisas não aconteçam, mas o embasamento é um pouco diferente, ele não entra tanto nesse campo mais manual, dá para se colocar assim. O Bentham chegou lá cheio de esperança, chegou empolgado, eufórico, e disse, olha, eu tenho uma forma da gente conseguir combater a diabetes, eu vou fazer experimentos, eu vou extrair esse produto. Eles não sabiam bem exatamente o que era que tinha, né, dentro do pâncreas, e eu vou conseguir esse tratamento e tal. E o MacLeod olhou para ele, não gostou muito, porque a característica dos acadêmicos também, né, daquela época e da nossa época também é o ceticismo, né? Ele falou, olha, que trabalho científico tu já produziu? Não produziu nenhum trabalho científico. Um cirurgião recém-formado, né, que tem muito pouco conhecimento técnico sobre a metodologia científica, não produziu nada, não trabalha no campo da fisiologia, da fisiopatologia, das doenças metabólicas, essas doenças sistêmicas, trabalha num campo mais do trauma, da parte mais óssea, né, muscular. Eu não vejo, né, não vejo nenhum potencial nessa tua visão aí. O Bentham ficou um pouco frustrado, mas seguiu insistindo. E aí o MacLeod falou, tá bem, já que tu insiste tanto, eu vou conseguir para ti uma parte do meu laboratório. Deu para ele, né, um laboratório pequeno, e falou, vou te dar um dinheiro para te fazer essa tua pesquisa. Deu alguns cães para ele
e também deu um assistente, que era um estudante de medicina, que ainda não estava graduado, que se chamava Charles Best, que também vai ser muito importante nesse processo. Então eles começam as pesquisas, né? O McLeod apostou nele, só que o McLeod não ficou lá diariamente com eles nas pesquisas. Deu o laboratório, deu um pequeno laboratório, uma peça, né? Com não muitos recursos, meio precária, assim, mas é o que ele conseguiu. Então começou lá o Baten e o Best, que são os dois hoje muito conhecidos, né, no próprio Canadá mesmo. Se falar em Baten, já pensa em Best e vice-versa, porque eles foram unha e carne nesse processo aí de tentativa no início ali, né. E aí o Baten teve uma ideia, olha, que na realidade alguns já tinham tentado, mas o Baten foi realmente muito bom nisso. Eu vou costurar os ductos pancreáticos, fazer com que quando o suco pancreático seja produzido, ele vai chegar num determinado momento e vai refluir, vai retornar, né, às células acinárias, né, aos ácidos, que são como cachos de uva, e por ali estarem contidos as células, né, as enzimas vão acabar degradando. As enzimas pancreáticas, enzimas que degradam carboidratos, lípidos e proteínas, elas vão degradar essas células acinárias. Dito e feito, isso acontecia. Quando o pâncreas já estiver bem pequenininho, já quase todo degradado, e tiverem sobrando só aquelas ilhotas lá que o Paul Langerhans descobriu, as ilhotas de Langerhans, eu vou retirar esse órgão, e desse órgão eu, no caso o Baten e o Best, iremos fazer um extrato que vai estar puro, porque não vão estar os ácidos, não vão estar aquelas enzimas, vai estar só aqueles produtos das ilhotas, né, que a gente sabe que tem as células alfa, beta, delta, né, produzem diferentes hormônios, né, o glucagon, somatostatina, enfim, fora a insulina, das células beta. Então eles começaram a tirar aquele extrato, porém eles tinham que aplicar esse extrato em animais que estavam diabéticos. E eles já sabiam como encontrar esses animais. Na realidade, é difícil encontrar um animal diabético, né? Então, o que eles ter vários animais diabéticos, o que eles faziam? Retiravam o pâncreas, eles aprenderam com o Oskar Minaski, que se eles tirassem o pâncreas, aquele animal se tornava diabético. Então, eles faziam isso e injetavam o líquido nos animais. Foram vários e vários animais que eles tentaram. Os primeiros 19 faleceram, alguns duraram alguns dias sem o pâncreas ali com as soluções deles, mas os resultados eram ínfimos, insignificantes, irrelevantes. Então realmente foi um fracasso o começo da pesquisa. O McLeod ficou um pouco desconfiado, ficou assim, olha, eu acho que já foi suficiente, né? Vamos parar por aqui, eu não vou dar mais nenhum cão para ti, não vou te dar mais dinheiro. E o Baten acreditava tanto naquela ideia e ele estava tão seguro que ele ia conseguir, né? Até porque ele estava desesperado para conseguir dinheiro, né? E prestígio dentro da comunidade médica, que ele falou, não, eu vou continuar. Pegou o próprio dinheiro, saiu pelas ruas de Toronto para comprar cães, tinha um lugar onde vendia cachorros por $1. Então imagina o absurdo, não existia realmente todo o conselho da bioética, né, para decidir se o experimento pode ser feito. Verdadeiramente, se a gente for fazer uma crítica, essa é uma crítica a ser feita, que a forma como faziam realmente totalmente antiética, dá pra gente colocar, embora a pesquisa em si foi uma maravilha para a humanidade, mas a forma como foi feita talvez hoje não tem espaço mais para esse tipo de coisa. Enfim, ele pegou mais cães e começaram a aprimorar as suas técnicas e viram que realmente os resultados estavam melhorando. Só que assim, tanto o Baten, que era esse cirurgião, o Best, que era um estudante de medicina, eles não tinham tanta experiência científica, então era difícil para eles realmente registrar, expressar aquilo dali de uma forma gráfica, de uma forma mais
científico, o que estava acontecendo com aqueles cães. Eles viam que tinha um resultado, né? A glicose, a glicemia, ela se estabilizava, a urina não ficava com tanta glicose, não dava essa poliúria, mas eles não sabiam como expressar exatamente aquilo e interpretar aqueles dados que eles iam obtendo. E aí surgia novamente o McLeod. O McLeod, um cara, um fisiologista experiente, chegava lá, não, é assim, vão representar assim, assim, assado, olha aqui, ó, isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer aquilo. Um cara que realmente dominava o campo da fisiologia, ou seja, o funcionamento do corpo. E ele sabia muito sobre o metabolismo de carboidratos, então ele estava ciente, né, do que estava acontecendo. O Best também era um estudante muito esperto, muito inteligente, que estava desenvolvendo diagnósticos, estava desenvolvendo métodos para conseguir medir, mensurar a glicose sanguínea. Então ele também sabia bastante sobre essa parte. Então o McLeod muito, muito importante aí, só que ainda assim, o que acontece? Aqueles animais eles começaram a responder um pouco melhor a resposta do fármaco, né, no caso daquele extrato, que era a insulina, e o nome insulina vem do latim, quer dizer na ilha, na ilhota, né? Então eles não sabiam exatamente como denominar esse extrato aí, e aí acabaram dando o nome de insulina. Tá, então essa insulina que eles primeiro conseguiram fabricar, ela ainda causava muitos efeitos colaterais, como abscessos, como essa inflamação local, toda aquela tetra de Celso lá, né? O calor, rubor, tumoração, enfim. E os resultados eram, às vezes, duvidosos e expunham o paciente, pelo abscesso ali, a bactérias, podia dar uma sepse, né, naquele animal, alguns vinham a óbito, enfim, alguns ficavam bastante debilitados, então ainda não estava muito bem feito aquele trabalho, e aí eles decidiram entre os três que eles deveriam chamar um cientista a mais para ajudar eles. Chamaram um médico que também era bioquímico, que chamava James Collip. Então, nós tínhamos aí, então, 3 canadenses, tá? O Bentin, o Best e o Collip, que chegou depois, e um escocês que era o McLeod. O Collip, por ser um bioquímico, ele sabia como purificar a substância. Então, ele começou a adotar novas metodologias, né? Utilizar outros... não utilizava mais solução salina, começou a usar álcool, e aí conseguia precipitar todos os componentes que não eram a insulina e manter ela intacta. Enfim, o Collip foi muito, muito importante no processo de purificação do extrato. E quando ele conseguiu purificar, os resultados começaram a aumentar e os efeitos adversos diminuir muito. Quando eles conseguiram manter um cão que está até lá hoje no laboratório na Universidade de Toronto, teve um cão que ele ficou quase 2 anos sem pâncreas e conseguia ser mantido só pelas as injeções. Quando eles conseguiram manter esse cão por tanto tempo e publicar esses resultados, né, ainda muitas pessoas, ainda muito céticas, não, isso aí não vai dar em nada, isso, né, a academia bem cética a respeito disso. Aí eles foram para os ensaios clínicos para testar em humanos. Como os pacientes não duravam muito tempo, todo mundo desesperado, né? Desesperado, quem tinha diabetes era criança, duravam 1, 2 anos. Então os pais queriam qualquer coisa que tivesse para testar, vamos fazer os testes. O primeiro paciente se chama Leonard Thompson, ele tinha 14 anos, ele estava num processo de degradação corporal, de catabolismo muito intenso, estava muito magro, raquítico já, por essa deficiência de insulina, né? Então, consequentemente, não entrava glicose nos músculos dele, o metabolismo energético dele totalmente deficiente, a glicose que escoava pela urina, levando líquidos, enfim, aquele quadro clássico, né, dos 4P, poliúria, polidípsia, polifágia e a perda de peso. E os pais falaram, não, vamos fazer o teste.
Só que aí o Bentin, justamente por ele ter começado todo esse processo, dele estar naquela ambição, naquela vontade de ser reconhecido como grande cientista, o que ele fez? Ele falou pro Best, vamos fazer o nosso, nem vamos pedir pro Colip lá, vamos fazer o nosso extrato, lá como a gente estava fazendo no começo, e vamos dar pro paciente e vamos ficar nosso, porque no fim das contas fomos nós que ficamos todo esse tempo aqui no verão, no calor aqui nesse laboratório pequeno aqui, tentando fazer as coisas, fazendo cirurgia em cães e costurando ductos e tirando pâncreas e injetando e não sei o que. Nós fizemos todo o processo. Esses dois chegaram bem depois, o McLeod não acreditou na gente, ficou sempre desconfiando, não deu mais dinheiro, nos deu poucas condições. O Benji começou a se envaidecer e falar, não, fomos nós que fizemos, principalmente eu que tive a ideia e tal. Então, Best, vamos fazer o nosso preparado, e esse Colipay chegou depois, nem fez nada, nem já estava tudo pronto. E aí foram dar esse extrato que não era ainda purificado para criança, e aí não deu certo. Deu um pequeno resultado, mas os efeitos adversos foram muito maiores, e o Leonard Thompson chegou até a dar uma piorada, né, porque deu abscesso e tudo mais. E aí o Benjamin se preocupou, falou, não, realmente, vamos ter que testar com o extrato do Colip. O Colip, então, no começo também resistiu, falou, já que vocês não queriam o meu trabalho, agora eu não vou fazer, nem lembro como é que faz, me esqueci, não vou mais fazer. Também tentou, de alguma maneira, frear ali, nesse momento onde não chamaram ele, mas ele se convenceu que ele realmente deveria fazer o processo de purificação, fez o processo de purificação, e aí sim, com esse extrato da insulina mais purinha ali, no seu estado mais ideal, foi aplicado no Leonard Thompson, ele teve uma melhora, regulação da glicose, enfim, começou a ter vários progressos, ganhou peso novamente, e viram que realmente dava certo, começaram a aplicar em outros pacientes, e eles tiveram também resultados maravilhosos. E, bom, aí começou a ter esse boom aí, os cientistas, entre eles tiveram um acordo de que eles iam patentear por um valor muito baixo para que todos os seres humanos tivessem acesso. Fizeram um preço muito, muito baixo lá pela primeira companhia, que foi a Eli Lilly. Depois a Nordisk, como a gente já viu, quem viu o vídeo do Prêmio Nobel de 1921, o August Krug mesmo tinha a mulher dele que estava com diabetes, ele viajou até Toronto, conversou com o McLeod, conversou com o Bentin, ganhou a permissão para levar lá na Dinamarca, começou na Nordisk fazer a produção de insulina, até hoje a Nordisk, que é até chamada Nova Nordisk, até hoje produz, uma das maiores produtoras, né? Inclusive o August Krug foi um dos principais cientistas que indicou eles, né, para o Prêmio Nobel, e como vocês verão, ele fez a indicação de quem ele conhecia. Ele conhecia o McLeod, que era um grande cientista, já conhecido, e do Bentin, que foi um dos principais. Então, quem ganhou só os prêmios foi o McLeod e o Bentin. Só que os dois eles estavam em extremo atrito, eles não se suportavam, né? O Bentin dizia que o McLeod não acreditou, duvidou, foi cético, deu poucos recursos, ficou travando muitas pesquisas. As pesquisas poderiam ter ido muito mais rápido se o McLeod tivesse ajudado realmente. Ele não fez nada, e o McLeod, ao mesmo tempo, acusava o Bentin de ser não chegava a falar um charlatão, mas chegava a falar que era um médico inexperiente, inapto, que tinha poucos conhecimentos científicos, que se não fosse ele, né, o McLeod, ele não ia saber interpretar, não ia saber registrar, não ia saber expressar, porque quando eles iam para as conferências, para as palestras, o Bentin, por ser tímido, introspectivo, não sabia nem explicar o que eles estavam fazendo. Então, o McLeod ia lá na frente, tinha toda a sua competência, a sua experiência e uma didática diferenciada, explicava, explicitava, dizia, não, a gente fez isso, fez aquilo, e nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e o Bentin ficava enfurecido com aquilo, ele realmente não aceitava que
o McLeod colocava como nós, né? Nós pensamos, nós, né? E o Bent queria falar que não, fui eu e o Best, no máximo o Best. Os dois outros não fizeram nada. Enfim, foi todo esse confronto entre eles e acabou ganhando o McLeod e o Baten. Depois eles dividiram o prêmio, cada um com a sua dupla, né? O McLeod deu 50% do valor da premiação para o Colip e o Baten deu para o Best metade, né, da premiação. Eles passaram a vida toda nesses confrontos de dizer quem fez, quem foi mais importante. Não, fui eu, enfim. O fato é que, mesmo dessa briga, dessa discórdia, desses conflitos, surgiu um tratamento quase que miraculoso, né? Milagroso, porque a palavra milagre vem de mira, quer dizer olhar, né? Então aquilo que precisa ser visto, realmente isso precisa ser visto, precisa ser dito, precisa ser olhado com carinho e atenção, porque mudou a história da humanidade. A insulina passou por diferentes processos, né? A gente teve primeiro a insulina canina, bovina, porque eles viram que precisavam de mais pâncreas, então nos abatedouros, né? Nos lugares onde os animais eram abatidos, o pâncreas não era muito utilizado, ninguém comia muito pâncreas, então ali eles tinham uma fonte muito grande, começaram a utilizar bovinos, de suínos. Então, em larga escala começou a ser produzido, mas tinha um trabalho grande a ser feito, porque todos eles quatro, né, o Bentin, o Best, o McLeod e o Colip, agora eles precisavam ensinar novos cientistas a fazer todo esse processo, a ensinar médicos a como tratar na clínica. Então foi um trabalhão grande, não foi só a descoberta da insulina, eles tiveram que educar pessoas a como realmente utilizar toda essa substância que foi sintetizada, que foi a insulina. Realmente salvou muitas pessoas. Hoje se estima que na sociedade atual existe 350 milhões de pessoas com diabetes. Então imagina, se hoje, com tratamento e com todo o conhecimento que a gente tem hoje, ainda existem pessoas acometidas, imagina naquela época o desespero que era, né? Hoje já é triste a gente saber que um familiar ou a gente está com diabetes. Triste no sentido de ninguém quer ter, né? Mas hoje, com os tratamentos, todo mundo consegue ter uma vida normal, uma qualidade de vida boa. Mas imagina naquela época o sofrimento, não só 100 anos atrás, mas pensar lá no Areteu da Capadócia, pensar no Galeno, no Hipócrates. Imagina pensar no Paracelso, pensar em outras épocas, em médicos de outros momentos, o Imhotep. Imagina ver o sofrimento daquelas pessoas, dos pais que tinham filhos que tinham diabetes e viam esses filhos, né, falecerem porque não tinha o que ser feito. Imagina se eles pudessem ter acesso a essa substância, essa insulina, né, que foi também com o tempo totalmente modificada. Entrou a engenharia genética, né, eles conseguiram fazer recombinação. Imagina, os cientistas conseguiram pegar os genes das células beta-pancreáticas humanas, os genes que produzem a proteína insulina, né, o peptídeo, colocar esses genes em bactérias e essas bactérias produzem a insulina humana. Então agora a gente não precisa nem do pâncreas bovino, do pâncreas suíno, que tinha algumas moléculas diferentes da insulina humana, e agora as bactérias e alguns fungos também conseguem produzir a insulina humana, e a gente não precisa mais matar nenhum animal, e essa insulina é perfeita para a gente, porque ela é a mesma que o ser humano produz. E as insulinas, no começo, elas tinham alguns problemas, porque tinha que fazer às vezes 10, 12 aplicações diárias, 9, 8. Então, com o tempo, eles começaram a alterar aquelas moléculas. Hoje, pacientes precisam às vezes fazer uma aplicação por dia. As formas, né, da insulina tem hoje a ultra rápida, a velocidade da ação ela varia muito. Tem hoje bombas de insulina que detectam no próprio corpo quando tem alteração da glicose e quando que precisa ser, né, quando aumenta a glicose, já secreta a insulina, então não precisa mais da agulha, não precisa mais da injeção. Tem também até por inalação, enfim, várias outras ferramentas que surgiram ao decorrer do tempo. Então hoje o paciente que está diabético tem uma grande qualidade de vida, vive normalmente, né? Se ele se cuidar, se tiver essa enfermidade ela tiver controlada.
Então, realmente, se a gente parar para ver, foi um grande acontecimento e vale a pena a gente refletir, meditar sobre isso. As coisas que a gente tem hoje, elas são fruto do esforço, né, da dedicação de seres humanos que tentaram trazer algo bom para a humanidade. E às vezes a motivação que levou eles não foi a mais pura do mundo, mas foi o trabalho duro que continuaram persistentes, esperançosos que algo poderia vir a acontecer. E essa esperança, essa fé que algo estava por vir, foi o que trouxe, né, a insulina. Então, eles não deixaram de acreditar em nenhum momento. Então fica aqui o vídeo. Eu realmente tentei simplificar. Eu pensei quando eu estava estudando tudo isso e tentando traçar uma linha do tempo, eu pensei, olha, eu vou tentar deixar um vídeo de 20, 30 minutos, mas eu já vi que passou aqui, já deve ter tem 1 hora e pouco aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês sabem alguns outros detalhes da história, ou se eu me equivoquei em algum nome ou alguma data, alguma incoerência que vocês tenham achado, vocês podem colocar aí no vídeo. Eu tentei estudar e fazer uma depuração e simplificar um pouco a história para que a gente extraia um pouco mais o espírito desbravador desses cientistas que passaram ao longo do tempo, não tanto não me apeguei tanto às datas. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aproveitado todo esse conteúdo e nos vemos em breve, tá? Um abraço a todos.